Olá, meu nome é Flávio Taguchi. O meu é Alexandre Amadeu. Meu nome é Agatha Riane. E somos do primeiro ano do ensino médio do Itinerário Formativo Integrado Vida e Natureza. E no podcast de hoje falaremos um pouco sobre a eutanásia e alguns casos verídicos que aconteceram em relação a ela. A eutanásia, também chamada de morte assistida ou suicídio assistido, é a prática de retirar a vida de uma pessoa com uma doença terminal, com o consentimento dela, fazendo assim com que a sua dor e sofrimento acabem. A morte pelo ato de eutanásia normalmente é indolor e veloz, sendo geralmente utilizadas substâncias como o cloreto de potássio, que faz com que rapidamente ocorra uma parada cardíaca no indivíduo. Pontos positivos da eutanásia é que a pessoa deve ter escolha de poder tirar a própria vida caso esteja sentindo muita dor e uma doença terminal do qual ela não pode se salvar. Um ponto negativo da eutanásia é que após ela se matar, podem descobrir uma cura para a doença. Em muitas nações, assim como no Brasil, país em que vivemos, a eutanásia e o suicídio são procedimentos considerados ilegais, e, portanto, pessoas que batalham judicialmente para a legalização de seus procedimentos ganham notoriedade por tal feito. Hoje, iremos trazer alguns casos verídicos de pessoas que conseguiram legalizar os seus procedimentos e realizar as suas mortes assistidas. O nosso primeiro caso de eutanásia é sobre um homem chamado Federico Carboni, de 44 anos, que morreu por suicídio medicamente assistido na Itália, sendo o primeiro caso no seu país. O ex-motorista de caminhão acabou ficando paralisado do pescoço para baixo por 10 anos após o acidente. Como tetraplégico, ele precisava de cuidados 24 horas por dia, o que o fazia depender sempre de apoio e o deixava sem independência. Pelas palavras do homem, ele se sentia como um barco à deriva no oceano. Ele não tinha capacidade nem para se suicidar por conta própria, então ele entrou em uma longa briga judicial para obter o direito da eutanásia. Após quase um ano de brigas na justiça, ele finalmente conseguiu e logo antes de morrer ele disse, abre aspas, agora sou finalmente livre para voar para onde quiser, fecha aspas. O homem faleceu depois de tomar por conta própria um coquetel letal de drogas por meio de uma máquina especial. Sua família e amigos estavam ao seu lado quando ele faleceu. A morte de Carboni foi anunciada pela Associação Luca Coscione, um grupo de apoio à eutanásia que o ajudou a defender seu caso junto aos tribunais e autoridades sanitárias. Uma jovem de 29 anos optou pela eutanásia, pois, por suas próprias palavras, ela tinha uma doença mental e cada suspiro para ela era uma tortura. A Aurélia foi autorizada a acabar com a própria vida devido a uma doença psiquiátrica. Esse caso ocorreu na Holanda em agosto de 2018. Na maioria dos países, a eutanásia é ilegal. Entretanto, é legal na Holanda. Em casos que o médico acredite que o sofrimento seja extremo e que não haja perspectiva de melhora. Existe uma grande controvérsia entre os psiquiatras sobre a eutanásia por problemas psicológicos, pois a eutanásia deve ser voluntária, então o paciente deve querer ela. E o pedido da eutanásia por pessoas com doenças mentais pode ser apenas uma manifestação da doença. Isso é o que muitos psiquiatras afirmam. Uma mulher de 51 anos chamada Marta Sepúlveda, no ano de 2021, após ser diagnosticada com uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, uma doença em que os neurônios motores são afetados, ela resolveu realizar a eutanásia. Na Colômbia, país onde a mulher morava, já se era legalizada a realização da morte assistida em casos terminais. Entretanto, após várias lutas judiciais, Marta foi a primeira pessoa a conseguir permissão pelo Supremo colombiano a poder realizar a eutanásia sem estar em um caso terminal. A sua morte assistida foi cancelada 36 horas antes do programado, no dia 10 de outubro de 2021, mas acabou sendo reagendada para o dia 8 de janeiro de 2022, já que a Colômbia levou em consideração que todos aqueles que sofriam com sofrimentos intensos físicos e mentais poderiam ser permitidos a se submeter ao procedimento. Em relação à opinião do nosso grupo sobre a eutanásia, nós concordamos com a aplicação dela, pois em determinados casos
Ela consegue reduzir a dor das pessoas que são portadoras de doenças que não possuem cura e têm apenas a tendência de intensificar a dor dessas pessoas. Esse é o fim do podcast. Agradecemos que tenham ouvido até aqui e até mais.